15ª etapa do Tour de France 2024, uma baguncinha ali na classificação geral, uma cagadinha do Girmay na disputa pela meta sprint, tentando colocar alguns pontos a mais no Philipsen, e mais um dia sofrido para Jonas Vingegaard em cima da bicicleta. Vou fazer o resumo, trazer ali a dinâmica da definição do resultado para vocês e depois eu passo a minha opinião dessa terceira e última semana de Tour de France. E terceira e última semana dura, né? Vamos lá então, começando pelo resumo. Etapa de hoje, 197,700 metros, né? 197 quilômetros e 700 metros com 4.800 de subida acumulada, considerada a etapa rainha do Tour de France. Quando é a etapa rainha, é o que? A etapa mais dura do Tour de France. Teve uma fuga no dia, primeiro teve uma fuga no início da prova, como eu falei, tinha ali 3 ciclistas nessa fuga, e o objetivo principal dela era ir para a meta sprint. Girmay estava nela, com Matteo Matthews, e tinha mais um ciclista, quando eles abriram o sprint para meta sprint, o Matteo Matthews também foi, né, para meta sprint, e o Girmay, sem necessidade alguma, deu uma cruzada de faixa, fechou o Matteo Matthews, que sequer está disputando a camisa de sprint com ele. Aí falou assim, mas então o que o Matteo Matthews foi fazer na meta sprint? Toda meta tem grana valendo, o cara tava lá e ele vai disputar. E aí o Girmay foi relegado nesse sprint e caiu para último naquele bloco que eles estavam, perdendo então os 20 pontos da meta, ficando então com 15 pontos da meta. Sprint é um negócio, né? Tem muita gente aqui no Brasil que odeia o Philipsen, tem muita gente que odeia o Cavendish pelas fechadas que eles dão nos sprints e tal, e a gente vê aí o próprio Girmay, que também não é nenhum santo, nenhum sprintista é santo, gente. Eles não pensam na família, eles não pensam na mãe, eles não pensam em ninguém. Sprinter, vocês não estão entendendo. Quando baixa a bandeira, quando eles veem uma linha ali na frente, eles ficam cegos, absolutamente. Tô te dizendo isso porque eu conheço vários na prática, tá? Às vezes também não calculam tanto os seus movimentos dentro de um pelotão. Por isso que muitas vezes saem essas quedas desnecessárias. Tá, fuga do dia. Tinha uma fuga grande no dia hoje. Fuga, inclusive, com nomes que poderia vencer a etapa, como o Laurent Deplus, Jai Hindley, vencedor de Giro de Itália, Carapaz, vencedor de Giro de Itália também, e pódio em Tour de France, Enric Mas, né? Enric Mas, da Movistar, um escalador muito bom. Chegaram a abrir 3 minutos e alguma coisa do pelotão do líder. Mas fato é que quando entra na última montanha, muita coisa muda, e a última montanha de hoje era uma HC. Passar para vocês detalhes da montanha do dia. Nós tínhamos, largava já subindo com uma categoria 1, depois descia, plano, categoria 1 de novo, descia, subia outra categoria 1, aí descia um falso plano, chegava em outra categoria 1, um quebra-perna em seguida, e terminou o dia em uma HC. Duro, 15 km com a média de inclinação de 7,9 graus. Duríssimo, né? Bom, a Visma hoje fez um trabalho excelente. A Visma, quando a gente pensa em parte tática, eu acho que no pelotão é a melhor equipe. A gente viu, por exemplo, ontem a UAE com uma estratégia tanto uma pré-estratégia quanto uma estratégia de leitura de prova do Pogacar ao mandar o Yates atacar. Excelente, mas aquele caderninho, sabe, para seguir o que foi prescrito, a Visma, na minha opinião, no pelotão, é a melhor equipe para isso. Fizeram um excelente trabalho hoje também. No pé da última montanha do dia, o Vingegaard estava com 2 gregários ainda. Só que quando inclinou, ele perdeu um, ficou apenas o Matteo Jorgensen, que pegou a ponta e esticando. Tinha um grupo de mais ou menos 10 ciclistas fortes, escaladores naquele grupo. O primeiro a sair descolar desse grupo foi, surpreendentemente, João Almeida, que é um dos principais gregários de Tadej Pogacar. E naquele momento ficou Jorgensen puxando, Jonas Vingegaard, seu líder, Tadej Pogacar com Yates, Renko com Landa, Carlos Rodrigues isolado, ele estava sozinho porque o Bernal já tinha sobrado também. Era uma montanha, como eu falei, de 15 quilômetros. Jorgensen fez o primeiro terço dela. Com 10 quilômetros, ele já não tinha mais o que entregar
que aconteceu? Naquele momento, o Vingegaard tinha que atacar. Por quê? Porque a equipe dele veio trazendo a etapa inteira. Quando acaba o gregário, ele não pode simplesmente, né, olhar para o lado e esperar alguém passar. É a responsabilidade dele naquele momento atacar. Se era para chegar mais à frente, lançar um pouco mais, apertar um pouco mais o ritmo, esse é um outro contexto. Mas no momento que o Jorgensen estourou o motor, o Vingegaard atacou, faltando 10 km para a chegada. O único que respondeu ao seu ataque foi... Detalhe, antes do ataque de Vingegaard, Carlos Rodrigues também já tinha estourado o motor e o Landa já estava querendo chicletar no pelotão, tá? Quando o Vingegaard atacou, só o Pogacar saltou na roda, encaixou, não dava 1 metro aqui, ó, os dois roda colado, o Pogacar na roda dele. Olhando para trás em alguns momentos, o Renko ficou, não demonstrou reação para tentar seguir aquele ataque, ele simplesmente manteve o seu próprio ritmo. O Landa ficou para trás naquele momento também, junto com o Yates. Então veio na frente Vingegaard com Pogacar e depois logo atrás o Renko. Os 3 mosqueteiros do Tour de France 2024 até então. Vingegaard num passo forte para tentar minar cada vez mais Tadej Pogacar. Até porque nas outras edições foi assim que ele conseguiu se sobressair, né? O Vingegaard não é um cara de ficar atacando seguidas vezes, atacou um pouco, atacou de novo. Não, ele ataca, coloca um passo forte. E Pogacar ali na roda. Cara, eu confesso que nessa escalada, em alguns momentos, o Pogacar se mostrou um pouco incomodado. E eu falei, mano, o Pogacar vai sobrar daqui a pouco. E ele olhava para trás, ele olhava para um lado. E, às vezes tinha umas mudanças de expressões faciais automáticas, sabe? Quando você tá fazendo muita força, você abre, sabe? Dá uns espasmos assim na face e o Vingegaard lá. Faltando 5 km para chegar, o Vingegaard pedalou um pouco em pé. Quando ele sentou, deu 2 segundos, o Pogacar atacou. Atacou e que o Vingegaard não teve reação de tentar aumentar a sua velocidade. A única coisa que o Vingegaard fez foi o quê? Ele jogou para o lado, mas manteve seu passo. Ele não tinha ali naquele momento para aumentar a intensidade do esforço e tentar, pelo menos, não deixar o Pogacar abrir tão rápido. Pogacar atacou e aí foi, galera. Naquele momento, a expressão facial do Vingegaard mudou muito. Ele estava numa expressão facial até então com o Pogacar na roda, concentrado, focado. E naquele momento ele demonstrou fadiga, sabe? Você via que mudou a expressão facial dele. E o Pogacar muito concentrado, consistente, duro ali e só abrindo. Um detalhe, a fuga do dia, com todos aqueles nomes que eu falei para vocês, ela foi neutralizada quando faltava 9 km para a chegada. Ou seja, logo depois que o Vingegaard atacou, eles neutralizaram a fuga do dia e passaram a ser os líderes da prova. Nesse momento, Renko já estava a mais ou menos 2 minutos atrás, faltava 5 km e o Pogacar atacou, o Renko já estava mais ou menos 2 minutos atrás deles, mantendo o passo dele. Atrás estava vindo o Mikel Landa, que é o gregário do Renko, mas o Renko estava mais forte à frente. E aí foi, galera, a gente só via, as únicas imagens que aparecia era, ora o Pogacar acelerando muito, você via que tinha uma diferença de velocidade. Quando mudava a imagem para o Vingegaard, você já via que ele estava sofrendo um pouco mais para manter aquela intensidade dele. E agora a gente tem uma classificação geral com algumas mudanças. Hoje, Tadej Pogacar levou a sua diferença para 3 minutos e 9 e a 5 minutos e 19 de Renko Evenepoel na terceira colocação. João Almeida se mantém na quarta colocação, só que agora ele está apenas 27 segundos na frente de Mikel Landa. A sorte do João Almeida é que eu acredito que hoje foi um dia muito ruim para ele e que o Mikel Landa tem um contrarrelógio horroroso e o João Almeida tem um contrarrelógio muito bom, que é o último dia. E agora, Cris, vamos à sua opinião. O que você acha que o Tour de France com 3 minutos e 9 acabou? Olha, não dá pra falar que acabou, não. Por quê? Porque a gente ainda tem uma semana muito dura de Tour de France. Então, não dá pra falar que tá consolidado o Tour de France, mas obviamente que o Tadej Pogacar pode tá um pouco mais solto como ele está, né? Ele tá mais sorridente, ele tá leve, você vê que a expressão facial dele no pódio já tá bem melhor do que, por exemplo, estava na quarta-feira passada, que ele tomou uma invertida do Vingegaard, na quinta e na sexta, né? De ontem pra cá já melhorou bastante.
Mas ele sabe também que tem um adversário muito duro e que eu acho que a Visma ainda vai tentar uma vez. Hoje, a Visma jogou com todas as armas que tinha. Todas que tinha naquele momento eles jogaram. E jogaram muito bem, porque eles conseguiram praticamente isolar o Pogačar dos seus gregários. O Yates estava com ele ali no momento que o Jorge estava puxando, mas eu confesso que se o Jorge se apertasse um pouco, ou se o Pogačar cortasse, se o Yates teria para mudar alguma coisa na vida do Pogačar naquele momento, né? Então, a Visma hoje fez um excelente trabalho. Vão jogar o chapéu? Repito, não. Eu acho que eles ainda vão tentar jogar com tudo que eles tiverem de arma mais uma etapa. Se eles vão conseguir diminuir ou reverter a situação, eu acho que reverter essa situação se torna cada vez mais complicado. Eles podem até diminuir, mas o Pogačar tá muito consistente. Muito consistente. E o Vingegaard, como disse a Vivi ontem, não vai ter para crescer. O que se esperava? Algumas pessoas até perguntam, mas por que o Vingegaard vai crescer na terceira semana e tal? Eu sugiro que assista, eu acho que o vídeo que eu gravei na segunda-feira, que eu explico por que ele poderia melhorar a sua performance. Era 50-50, como eu falei naquele vídeo. A possibilidade do Vingegaard melhorar e piorar era 50-50, porque a única coisa que se tinha de concreto naquele momento era um ponto de interrogação sobre a performance dele. Mas agora ele vai ter praticamente aí 2-3 dias para se recuperar. Segunda dia total off, terça-feira uma etapa mais leve, quarta-feira também, só na quinta-feira que vai ter mais subidas. Vamos ver como é que ele vai se apresentar. Eu acho que nessa etapa de 144 km com 4.400 de subida acumulada, a Visma vai usar o mesmo jogo de hoje para atacar o Pogačar, tentar pegar ele distraído no pelotão e começar a reverter essa situação. Se vai dar certo, eu acho improvável, mas que talvez possa colocar um tempinho aqui e outro ali, a conta-gotas, porque agora inverteu, né? Se o Vingegaard tirar algum tempo do Pogačar, ele vai tirar a conta-gotas. Se o Pogačar no contrarrelógio, por exemplo, no final, pode colocar outro balde de tempo no Vingegaard. Será que o Pogačar tá querendo, vai com a ambição de devolver aqueles 7 minutos que ele tomou no ano passado no Tour de France? Vamos ver. Pessoal, bom descanso a todos. Segunda-feira, dia de correr atrás do arroz com feijão. A gente volta aqui na terça-feira com o resumo da etapa. Um abraço, tchau, tchau.